Essa semana vi em algum lugar uma frase que eu gostei muito. Alguém escreveu: com o Espírito Santo nada é difícil, nada. Então não vai ser difícil para mim compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, como espero que não seja difícil aos irmãos ouvir a palavra. Acho que a gente possa continuar tendo comunhão com o Senhor, com a sua palavra. Nós a cantamos, agora vamos partilhá-la. Queria dizer para os irmãos apenas duas coisas, compartilhar duas coisas. A primeira delas, eu pediria que nós abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Ontem à tarde, na oração, eu pedi ao Senhor uma palavra que pudesse ajudar a gente a conversar um pouco, e veio assim ao meu coração esse trechinho, Lucas 24, 13 em diante. É bem conhecido, mas eu entendi alguma coisa que o Senhor queria dizer para mim. Eu não sei se eu vou conseguir explicar para os irmãos. Espero não fazer nenhuma derrapagem muito grande, né, no texto. Os irmãos conhecem bem a palavra. Nesse mesmo dia, 2 discípulos andavam por um caminho em direção a uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discutindo entre si, o Senhor Jesus aproximou-se deles e caminhava no meio deles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e eles não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe Jesus: o que foi? Eles disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem entendimento, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então os seus olhos se abriram e eles o reconheceram, mas ele desapareceu do meio deles. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua vez,
contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Irmãos, o entendimento que eu tenho dessa passagem é que, de uma maneira suave, mas muito real, ela fala da nossa vida cristã. O texto começa dizendo: 2 discípulos de Jesus iam pelo caminho. A gente sabe pela própria Escritura que no princípio, nas origens da igreja, muitas vezes o cristianismo foi chamado de o caminho. Se você lembra da passagem em que se diz que Saulo ia em direção a Damasco, ele ia em direção a Damasco para levar presos aqueles que andavam pelo caminho. Ser cristão é percorrer o caminho, chamado Jesus Cristo. Mas a gente pode percorrer esse caminho de maneiras diversas. E eu creio que essa passagem a respeito dos discípulos de Emaús fala um pouquinho disso. Como nós temos percorrido o caminho. Um só é o caminho, mas existem muitas maneiras de se andar por ele. A palavra diz que enquanto os discípulos caminhavam, eles falavam, e não só falavam, mas eles discutiam. É como se fosse uma progressão. Falavam sobre as coisas que tinham acontecido, falavam e começavam a discutir. É uma maneira de percorrer o caminho. A gente sabe que no fim da história, eles percorreram o caminho de outro jeito. Mas é uma escolha que a gente pode fazer. Eu posso percorrer o caminho em constante discussão com quem vai comigo. Irmãos, talvez esse tenha sido o nosso jeito de percorrer o caminho durante um bom pedaço dele. Talvez durante 10, 15, 20 anos, nós andamos percorrendo o caminho, discutindo, recriminando um ao outro. A gente estava orando ali, eu pensava, mas Senhor, por que eles discutiam? Se eles estavam falando de Jesus. Eles eram discípulos de Jesus, eles tinham visto tudo o que havia acontecido, eles tinham sabido do que estava acontecendo, mas por que afinal de contas eles continuavam a discutir? E eu tive a compreensão de que eles discutiam entre eles, porque no fim das contas, ou em primeiro lugar, havia em cada um deles uma perspectiva que não era boa a respeito de tudo o que tinha acontecido, porque eles não tinham entendido as coisas do jeito de Deus. Eles discutiam entre eles. Me parece que esse também deve ser um dos grandes motivos pelos quais a gente briga tanto, enquanto percorre o mesmo caminho, que nos leva para a mesma casa, onde espera por nós o mesmo Pai. O Senhor Jesus Cristo um dia disse: vocês não têm conhecimento da palavra e do poder de Deus. E quando a nossa perspectiva a respeito do Senhor não vai bem, nem sempre a gente briga com Ele, mas certamente a gente briga com quem está do lado, fazendo o caminho com a gente. Eles continuaram a caminhar e de repente Jesus entrou no meio deles, começou a caminhar com eles. E Jesus percebeu que alguma coisa não ia bem, mas o que mais me deixa admirado é que eles estavam, a tradução que eu tenho aqui diz, com os olhos vendados e não o reconheceram. Eles estavam se estranhando entre eles, imagina se eles iam reconhecer esse Jesus, que eles já tinham ouvido falar que estava vivo, mas que eles jamais esperavam que pudesse andar no meio deles. Eles não o reconheceram. Quando eu estava lendo isso, eu pensei: Senhor,
que venda não me deixa te reconhecer, caminhando entre, deixa eu chegar mais perto aqui, entre eu e o meu irmão. Quando eu não te encontro junto com ele, quando eu não te encontro entre ele e eu, o que me cega para você? O que não me deixa te ver? O que não me deixa te reconhecer? E aí o Senhor me levou a uma passagem que eu acho que você conhece bem, na qual, lá no Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo diz à igreja de Laodiceia: dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E eu entendi que quando eu não consigo reconhecer o meu Senhor Jesus andando entre a gente, é porque eu penso que eu sou rico, não preciso de nada, o que eu tenho é o bastante, o que eu tenho, e não sei que eu sou um cego, miserável, e que sozinho eu não tenho nada. Os irmãos lembram da parábola em que Jesus, o Senhor, fala sobre uma boa semente lançada no meio de espinhos que a sufocam. O Senhor Jesus diz que os espinhos são as preocupações da vida. E nós, sempre quando ouvimos isso, dizemos: eu tenho muitas. É verdade, esses espinhos. E a gente esquece do outro tipo de espinho, a ilusão das riquezas. Algumas pessoas até pensam: bom, esse problema eu não tenho, porque Jesus não falou que o que nos faz abafar a semente que Deus lança aqui dentro e que quer crescer em nós é a riqueza. Ele disse que é a ilusão da riqueza. Isso não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o fato da gente ser pobre, nu, cego e pensar que não precisa de mais ninguém, que não precisa daquele que caminha do nosso lado. Sabe, eu sou católico, minha igreja tem tudo. Evangélicos, eu só preciso deles para brigar. Ou então, eu sou evangélico, tenho o evangelho genuíno. Da igreja católica eu só preciso para a mesma coisa, brigar. Não, eu estou fazendo um caminho, e nesse caminho eu preciso de quem o Senhor tem colocado ao meu lado para caminhar comigo. E inacreditavelmente, Ele colocou do meu lado o Bené. Olha que coisa! O Bené sabe que ele caminha ao meu lado bem antes de eu conhecê-lo, porque quando eu era garoto pequeno lá em Barbacena, né, eu ouvia as músicas do Bené e eu pensava: esse cara está falando tudo que eu queria falar para Jesus. Mas esse cara não é católico. Eu ouvia fechado no quarto, discretamente, porque, né, para ninguém ouvir junto e tal, era um negócio, mas eu ouvia. Ele está caminhando comigo bem antes da gente se encontrar ao vivo. Irmãos, somos pobres, cegos, nus, sem o Senhor Jesus Cristo, que a gente só encontra entre a gente não tem nada. E talvez a gente diga: bom, eu tenho porque eu encontrei Jesus. Eu acho que aqui todo mundo entende o que eu digo, né? A gente encontra Jesus porque o Espírito Santo usa as mãos, os lábios, os olhos, a oração, o choro de alguém que vela pela gente, que clama pela gente. Que nenhum de nós pense que fez o seu encontro com Jesus brotar por seu merecimento. Evangélicos, não façam isso, hein? Isso é coisa de católico, não façam isso. Irmãos, esses homens não reconheceram Jesus. Que a ilusão das riquezas não abafe
não sufoque o que o Senhor está fazendo crescer dentro da gente. Que a gente não se deixe instigar por nenhuma palavra humana que diz: o que você está indo buscar? Você não tem nada para encontrar junto deles. Eu tenho alguém para encontrar quando eu estou junto com eles. Eu estou indo lá buscá-lo, e o maravilhoso é que o Senhor providenciou que eu o encontre junto. Irmãos, esses homens não reconheceram Jesus, mas Jesus perguntou para eles: por que vocês estão tão tristes? O que está havendo? E aí os caras evangelizaram Jesus pelo avesso. Vou me explicar. Eles contaram para Jesus tudo que a gente conta quando quer evangelizar alguém, mas contaram do jeito errado. Eles não contaram como a jubilosa notícia desse Jesus que foi ao campo de batalha, foi ferido por nós, mas voltou trazendo nas mãos o estandarte da vitória. Eles não falaram isso. Eles falaram daquilo que devia ser a mais linda notícia, como se fosse um problemão. Eles transformaram a mais linda notícia num motivo de discussão. Tiraram o espírito dessa notícia. A letra mata. A letra sem o espírito, nada. Eles falaram: Jesus, você não ouviu falar dele? Imagina. Ele é um homem aprovado por Deus e diante dos homens, fez maravilhas. Nossos sacerdotes, nossos anciãos o pregaram no madeiro da cruz. Nós esperávamos que ele seria o restaurador de Israel. Até dizem que ele ressuscitou, porque foram no túmulo, o túmulo está vazio. Mas, irmãos, 2000 anos se passaram e nós continuamos transformando a melhor de todas as notícias em motivo de contenda entre nós. E ao invés de anunciá-la para aqueles que estão jazendo no caminho, como mortos, como o Senhor Jesus Cristo contou um dia a respeito de uma parábola que a gente conhece tão bem, nós andamos pelo caminho brigando entre nós, como se a vida não fosse para ser derramada, como foi por Jesus, mas como se a vida fosse para ser brigada o tempo inteiro. Irmãos, esses homens transformaram a melhor de todas as notícias, a única notícia de verdade nova debaixo do sol, em motivo de briga. E eram cegos. Mas aí Jesus começou a fazer o trabalho. Jesus disse a eles: bom, o problema deles não era só entre eles, e desculpa, eu falo isso com muito temor aqui, porque o problema entre eles não era só entre eles. O nosso problema não é só entre nós. O nosso problema, em primeiro lugar, é porque nós não entendemos as coisas segundo o coração de Deus. Nós precisamos de arrependimento. Nós não estamos fazendo boa vizinhança, nós não estamos fazendo um trabalho de consertar coisas, nós estamos buscando entender o coração de Deus, como Ele deseja, o que Ele sonhou para a gente. Arrependimento para isso. Jesus então começa a mudar a perspectiva deles com uma pergunta: será que não era necessário que tudo isso acontecesse para que o Cristo entrasse em sua glória? E aos pouquinhos, abrindo a Escritura, Jesus vai mostrando para eles o plano de Deus. Irmãos, só tem um jeito desse negócio aqui daqui a alguns anos não ter acabado, ou então ter virado uma saudade. Porque de fato o que Deus quer desse momento, como tantos outros que têm acontecido ao redor do mundo, não é que isso se torne uma saudade, é que isso seja uma semente. A semente não deixa saudade, a semente vira algo grande, algo que estende os seus braços para que muitos venham descansar debaixo dela. A única maneira é que a gente busque no Senhor: Senhor, dá-nos o teu coração, o teu jeito de ver as coisas, o teu jeito de olhar para nós, porque do nosso jeito a gente tem andado um bom pedaço do caminho e a gente
não sabe mais o que fazer. O Senhor Jesus foi ensinando a eles, e de repente, Jesus, para eles, pareceu que ia embora, e eles fazem um pedido: fica conosco, Senhor, já é tarde. A gente tem muitas coisas bonitas a orar, mas bastava isso, né? Senhor, já é tarde, fica conosco, já é tarde, fica entre nós, e que a gente não se solte mais um do outro, para que esse teu entre nós não se perca, nunca mais. Entre nós, ele só pode estar entre quando a gente aceita caminhar junto. Mas quando a gente aceita caminhar junto, a presença viva de Jesus se dá de presente para a gente. Fica conosco, Senhor. Irmãos, nunca como nesse nosso tempo o Espírito Santo tem se derramado com tanta misericórdia, com tanto poder, no mundo todo, em tanta gente. Há uma passagem do Evangelho de João, uma frase, com uma promessa de Jesus, que eu acho que é a que eu mais gosto, a respeito do Espírito Santo. Jesus prometeu o Espírito Santo com umas palavras boas, né, para deixar a gente com vontade, né? Mas há uma frase na qual Jesus promete uma coisa: Ele me glorificará. Irmão, Jesus disse isso pouco antes da sua paixão. Ele ia ser envergonhado diante dos homens. Ele foi pendurado nu diante dos homens. Ele foi considerado um charlatão. Dize, quem te bateu? Ele foi desafiado a fazer alguma coisa por ele próprio. Desce da cruz. Jesus aceitou ser esmagado pela dureza do nosso coração. Mas ao mesmo tempo ele prometeu: virá a vocês o Espírito Santo, que vai amolecer o coração de vocês, e o coração de vocês, amolecido por ele, será o lugar onde será manifestada a minha glória. Ele me glorificará. É promessa de Jesus para esse tempo que a gente está vivendo agora. Ele me glorificará. Irmãos, o Espírito Santo não vem para nos fazer cócegas. Bom, às vezes ele faz, eu estava ali rindo porque ele faz, mas ele não vem para fazer cócegas. O Espírito Santo não vem para nos encher de dons, nos quais depois de um tempo a gente se afoga, quando a gente não se coloca a serviço. O Espírito Santo vem para nos encher da sua presença, não das suas coisas, da sua presença. Aí ele traz a mudança toda junto, para glorificar Jesus, para que Jesus esteja no meio de nós. O Espírito Santo tem trabalhado ardorosamente, intensamente, insistentemente, durante todo esse tempo. Há mais de 100 anos a gente tem visto algo incrível, que confunde o mundo, que às vezes até espanta a igreja, do jeito dele. Mas ele vem para que a gente possa reconhecer: ele está, Jesus está no meio de nós. Podemos glorificá-lo juntos, podemos reconhecê-lo juntos. A presença dele nos atrai todos nós juntos, porque o seu Espírito Santo está nos ensinando isso. Quem sabe chegou a hora da gente aprender. Há uns anos atrás, 25 anos atrás, mais ou menos, eu fui batizado no Espírito Santo, num encontro de louvor, no antigo Canecão, que todo mundo conhece, os cariocas conhecem, né? A comunidade Bom Pastor promoveu lá um encontro de louvor, de uma maneira que naquele tempo não era comum. Bandas católicas, evangélicas. Olha como é que Deus faz as coisas. Eita, que é perfeito demais, né? E nesse lugar, no Canecão, imagina, não é um lugar muito comum, né? Mas foi no Canecão. Eu nasci numa família católica, meus pais são portugueses, imagina, né? É católico ou é católico? Eu, garoto, menino, eu não sabia o que era crente. Para mim, crente era que nem ET. Todo mundo diz que existe, mas eu nunca tinha visto. Nunca vi, eu não cresci num ambiente, nada. Simplesmente aquilo não significava algo para mim. De repente estou eu no Canecão, num encontro para louvar.
católicos, evangélicos, e Jesus me presenteia com o seu Espírito Santo naquele dia. Eu sei exatamente o lugar onde eu estava, quem estava do meu lado, tudo, a música que estava tocando. Se me mandar para o Canecão hoje, eu vou te dizer, foi aqui que eu estava. Porque é um encontro que não se esquece, né? E quando eu voltei para casa, eu lembro até hoje que o Espírito Santo me deu o maior de todos os presentes. Eu ficava em casa, eu lembro que eu fiz isso noites e noites. Desculpa estar falando alguma coisa de mim, mas eu ficava na casa andando de um lado para o outro, assim, na cozinha, na sala, como se eu tivesse um negócio, uma fome aqui dentro. Era um buraco, eu sei lá o que era, não sei. Hoje a gente usa essas palavras, mas eu era moleque. Então, uma vez eu lembro que saiu o que eu estava sentindo. Eu fui para a janela da sala, era de noite já, bem, estava todo mundo dormindo. E eu falei para a rua, eu quero Jesus. E a partir daquele dia, o Espírito Santo me deu o meu melhor amigo, que é Jesus. E tem me encantado com isso, irmãos. O Espírito Santo tem vindo, não para fazer movimentos, ou para fazer estruturas, ou para arrebentar estruturas, ou para... O Espírito Santo vem para glorificar Jesus no coração de quem precisa e tem sede dele. O nosso propósito, estando juntos, é permitir que ele faça o trabalho dele, ou é nos rendermos ao trabalho soberano dele, só isso, sem muita complicação. Algumas pessoas perguntam, eu sou padre, né? Então o pessoal acha que padre tem que responder tudo. Algumas pessoas perguntam, pois é, padre, no que o senhor acha que vai dar isso tudo aqui? Eu falei, meu filho, eu não faço a menor ideia. Mas uma coisa eu acho que você vai concordar comigo. A minha preocupação, ou a minha alegria, ou o meu, sei lá, não é no que vai dar tudo isso. É reconhecer que já está dando. Porque há 50 anos atrás isso aqui era impossível. Há 50 anos atrás, já imaginou? 50 anos atrás, chamam a gente para a Cidade das Artes. Fecham aquela porta e botam um monte de católico, um monte de crente. O que ia dar isso? Né? Quem sobreviver, conta a história lá fora. Não é assim? Pois é. Irmãos, o Espírito Santo tem vindo para glorificar Jesus. Nós católicos, os irmãos evangélicos, de modo especial os católicos e os evangélicos pentecostais, temos que vigiar por uma coisa. Quando a gente... Hoje em dia está tudo muito arrumado, e sei lá, mas quando a gente começa nesse negócio, as urgências de Deus começam a falar muito aqui dentro, né? Então, aprender a depender dEle, se alegrar por ser filho, conhecer Jesus, encontro pessoal com Ele, o poder do Espírito Santo. Jesus está voltando. Mas anota mais uma prioridade, que talvez a gente não tenha reconhecido antes, não é porque não era antes, é porque a gente estava cego. A prioridade de reunir de novo o que estava partido. O Senhor Jesus veio para construir um santuário, uma casa para a habitação do Espírito de Deus. Essa casa estava com paredes rachadas, essa casa estava... E a gente se acostumou a morar dentro dela, viu? Óbvio, cada um no seu cômodo, sem muito se comunicar. Mas o Senhor veio agora com o seu Espírito para aprontar a casa. A casa mostra quem mora dentro dela. É como se ele estivesse agora querendo explicar para a gente. Agora eu vou mostrar para vocês que a casa é minha, então vai ficar do meu jeito. Vai mostrar quem eu sou, o dono da casa. O Espírito Santo vem nesse tempo também. E não é também um quinto plano, também para aprontar essa casa, onde deve morar a família de Deus. Mas não uma família destruída, como talvez a gente conheça muitas. O marido numa sala, a esposa na cozinha. O marido vai para a cozinha, a esposa se sente incomodada, vai para outro lugar. Cada um mora num canto. Uma família que mora numa casa assim, mora num campo de guerra. A casa que Jesus preparou para ser a casa da família do Pai, não é um campo de guerra, é um lugar de paz. Ele está arrumando a casa. Ele está arrumando a casa. Só queria dizer uma última coisa para não atrapalhar, porque já acabou o horário. E repito, digo isso para os irmãos
pedindo desculpa se parecer. Há uns 2 meses, o Senhor tem me chamado a atenção para um mandamento. Que engraçado, né? Tem uns que a gente vigia e a gente acha que tem que vigiar mais do que outros, eu não sei por quê, mas é um mandamento que eu nunca tinha entendido tanto o que ele pede e o que ele precisa e deseja quebrar dentro da gente. O Senhor disse: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. A gente estava aqui, né, orando, e eu falei, isso não é palavra boa, né? Palavra boa é sei lá o quê. Mas aí quando começaram a cantar Santo é o teu nome, Santo é o teu nome, agora vai, não tem, né? O entendimento que o Senhor me dá dessa palavra, irmãos, é que nós temos machucado o nome do Senhor todas as vezes em que nós o usamos para promover-nos, ao invés de manifestar a presença dEle. Veja, para que serve um nome? Para chamar alguém, para esse alguém estar aqui, não é assim? Fulano, quando o Senhor nos confidenciou o seu nome, quando Ele escolheu um nome de homem para dar ao seu filho, Jesus, é como se Ele dissesse para a gente: olhem, eu vou contar para vocês o nome que vocês precisam aprender a chamar, para que eu responda. E chamando esse nome, um nome é sempre para ser chamado, eu estarei com vocês. Mas, irmãos, nós temos ferido o nome do Senhor quando nós usamos esse nome para maldizer uns aos outros, para prevalecer uns sobre os outros. Veja, se o nome do Senhor é para Ele ser invocado e a sua presença estar atuante, significa que, primeiro, o nome do Senhor, e quando a gente fala o nome do Senhor, é o dizer algo do Senhor, manifestar o Senhor, é algo que deve ser feito em profunda adoração, porque o nome diz que nós o chamamos, e chamá-lo significa que Ele está. E além disso, quando nós chamamos o Senhor, nós o chamamos e Ele sabe que é porque a gente precisa de ajuda. Eu não sei, mas o meu pai ou a minha mãe, quando eu chamava por eles em criança, eles sabiam que tinham que chegar perto porque eu estava precisando, né? Ou então quando a gente é criança, diz: mãe, a mãe larga o que for para estar lá. Ela sabe, meu filho precisa de mim. Irmãos, onde o nome do Senhor é dito, onde a palavra do Senhor é manifestada, onde a santidade do Senhor é invocada, é porque nesse lugar a gente precisa dEle e o Senhor quer mostrar-se Salvador. Se a gente invoca o nome do Senhor para os nossos planos, para referendar as nossas ideias, para agredir uns aos outros, nós não estamos cercando o nome do Senhor com a adoração que é devida, e nós estamos desperdiçando o nome. Eu ouvi alguém me contar o testemunho que o padre Henrico deu de manhã, da limpeza na casa das pessoas, num lugar muito pobre, de uma moça. E foi isso, os irmãos estão aqui de manhã. Nesse lugar, o nome do Senhor foi invocado com reverência, com temor, e foi invocado para salvar. Senhor, esses filhos teus não tem ninguém por eles, mas a gente está aqui debaixo do teu nome foi invocado sobre nós. E quando o nome do Senhor é chamado desse modo, Ele salva sempre, sempre. Irmãos, quando nós usamos o nome do Senhor para nos agredir em mídias, Facebook e etc., quando usamos o nome do Senhor para promover-nos de algum modo, em algum lugar, veja, eu não estou dizendo que ninguém faz isso com má intenção.
mas a gente está ferindo o nome dele. E a gente está desperdiçando água viva que podia matar a sede de gente que está morrendo à beira do caminho por onde a gente passa junto. Irmãos, a gente precisa fazer uma escolha. Como a gente vai continuar fazendo esse caminho daqui para frente? No fundo, talvez seja isso que o Senhor queira dizer para a gente hoje. Como você vai escolher continuar o seu caminho? Todos nós aqui estamos andando no caminho, porque só há um. Mas a gente escolhe como andar por esse caminho. E como a gente vai levar quem está junto com a gente. Se a gente vai correndo, vinde, exultemos de alegria no Senhor. Ou se a gente vai se ferindo no meio do caminho. Se a gente vai se lesando no meio do caminho. Talvez seja essa a escolha. Agora, eu creio pelo testemunho que só de outra pessoa me contar, eu já falei, uau, a gente talvez entenda o peso de tudo isso. Irmãos, quando nós usamos o nome do Senhor em vão, usamos para julgar os outros, usamos para julgar o que não podemos julgar porque não conhecemos dentro, para afirmar o que não sabemos, nós estamos ferindo o nome do Senhor. E sabe o que acaba acontecendo? O entendimento que eu tive disso, isso é pecado. E o diabo usa isso para injetar no coração das pessoas que não conhecem Jesus, injetar no coração delas um veneno que as torna insensíveis ao Evangelho. Nunca se falou tanto do Senhor, talvez no nosso país, como hoje. Porque não havia televisão como há hoje, rádio como há hoje, internet como há hoje. A gente nunca teve tanta liberdade para fazer coisas como a gente faz hoje. Mas talvez nunca as pessoas tenham sido tão insensíveis ao Evangelho na nossa nação como são hoje. Porque Satanás sabe que nós temos usado o nome do Senhor em vão, para nos ferir, para nos agredir. E ele injeta o veneno. Hoje, o Senhor Jesus Cristo, que é o médico das nossas almas, se esse veneno já estava até em nós, porque o fato de a gente estar dentro da igreja não significa que a gente é imune. Já ouvi tanta coisa, é a milésima pregação que eu ouço, é o milésimo encontro que eu vou, chega uma hora em que a gente, hoje o Senhor Jesus quer arrancar esse veneno, para que a gente fique limpo dele, e para que a gente possa ajudar outros a se limparem dele, para reconhecerem esse anúncio, que não pode ser reduzido a motivo de confusão ou de briga entre nós, mas que é o jubiloso anúncio da salvação, que vem só de Jesus. Que a gente possa dizer para as pessoas, ele está vivo de verdade, o sepulcro está vazio mesmo, ele morreu, mas ele agora está vivo. Que as pessoas ouçam isso de nós juntos, não separados. Que as pessoas não ouçam de nós que talvez ele esteja mais vivo aqui e menos vivo ali, porque Jesus Cristo é o mesmo aqui e ali, ontem, hoje, sempre. E onde o nome dele é invocado em adoração, ele salva. Não é o nome da nossa igreja que salva, nem a minha, nem a sua. E eu posso trocar de nome e não trocar de nome e continuar. Hoje, que o Senhor possa encher o nosso coração pela alegria de estarmos fazendo o resto do caminho que ainda nos concerne antes de chegar na casa do Pai. Que Ele nos conceda a alegria de podermos ver que nós estamos fazendo esse caminho daqui para frente juntos. E juntos o Espírito Santo de Deus, que o mesmo Espírito que tem sido derramado em nós, glorifica Jesus no meio de nós. E aí a gente recebe poder de Deus para anunciar essa palavra, para curar, para salvar. Esse nome que onde é invocado em adoração, salva infalivelmente. Que o Brasil seja salvo por Jesus Cristo o Senhor, e que a gente possa ver as coisas acontecendo surpreendentemente no meio de nós.
que o Senhor nos surpreenda entre nós e que a gente possa juntos declarar que Jesus Cristo é o Senhor. O resto todo vai passar. E quando a gente chegar na casa do Pai, a gente só vai ter duas coisas para dizer. As duas coisas que o Espírito Santo, durante todo o nosso caminho, vai gravando na nossa alma: Jesus Cristo é o Senhor, Abá, Pai. É só isso que a gente vai dizer. Que a gente possa treinar aqui juntos para um dia poder clamar em adoração para sempre, quando a gente chegar em casa. Queria convidar você a gente ficar de pé. Podemos orar um pouquinho? Pai querido, te agradeço muito, muito, é muita gratidão pela alegria de poder andar pelo caminho com esse meu irmão, com essa minha irmã que o Senhor colocou ao meu lado. Obrigado, Senhor, porque nós estamos andando pelo mesmo caminho, o único, vivo caminho, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque por esse caminho nós estamos avançando juntos até chegarmos em casa, para cearmos, para banquetearmos a Tua mesa, Pai. Obrigado porque nós hoje, pelo Teu Espírito Santo, decidimos no nosso coração arrependido, quebrado, não mais andar pelo caminho em contenda, em briga, em acusação, mas andar pelo caminho com o coração repleto de gratidão, reconhecendo que Jesus está no meio de nós. Pai querido, tira as vendas do nosso coração. Senhor, dá-nos a graça de não sermos prisioneiros, com o coração sendo abafado pela ilusão da riqueza. Pai querido, Pai santo, Pai bendito, dá-nos a graça de continuar trilhando esse caminho, andando por ele. Esse é o caminho, andai por ele, diz o Senhor. Andai juntos, andai em comunhão, andai na presença, andai em santidade, andai em adoração, andai em paz, na minha paz, diz o Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos a Tua paz, Senhor. Paz contigo, paz entre nós. Senhor, nós nos reconciliamos contigo. Deixai-vos reconciliar com Deus, e que a unção da reconciliação venha sobre nós, venha entre nós, e glorifica Jesus, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo. Glorifica Jesus nesse Brasil, glorifica Jesus entre as nações, glorifica Jesus. Essa é a nossa alegria. Jesus, Jesus, Jesus. Glorifica Jesus, Pai, pelo Teu Espírito.